Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks. A nossa convidada, a professora Flávia Campos, ela é uma renomada quando nós tratamos de direito administrativo, tanto em sala de aula como no exercício da carreira, em sua aprovação, um concurso público, inclusive, muito disputado. Eu considero um privilégio a oportunidade de convivência, eu me sinto abençoada, uma verdadeira amiga e irmã. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Rose. Eu que fico feliz de estar aqui. Já há muitos anos, né, da gente convivendo, a gente começou a conviver profissionalmente, depois a gente teve, né, esse privilégio, né, de nos aproximar. Estou muito feliz de estar aqui nessa edição especial, né, afinal de contas, de aniversário, comemorar com você. Fico Muito. muito feliz mesmo do convite, de poder a gente ter conseguido conciliar e se encontrar aqui. A alegria é toda minha. Mais do que um presente, seu fino trato, essa nobreza, é uma luz por onde passa. E da sua carreira, quando se trata do direito administrativo e concurso público, não dá para deixar margem, né? Semelhante ao direito constitucional. Sim, direito administrativo é muito importante, né? Não só para quem está prestando concurso público, é óbvio, né? Para quem presta concurso público, para quem está se preparando, é uma das principais disciplinas sempre, né? Independente do cargo, Sim. é sempre uma disciplina importante, mas na administração como um todo, né? Os servidores, aqueles que lidam com a administração pública, né? Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas que lidam com a administração, direito administrativo está sempre ali, né? Permeando essa relação. Então, é uma disciplina que eu não sei nem dizer como que eu escolhi, né? Eu sempre gostei desde a faculdade e depois, né, já há mais de 10 anos dando aula de direito administrativo, é uma disciplina que, sem dúvida nenhuma, eu hoje, como servidora e como professora, eu vejo que é uma disciplina importante e que dá para a gente falar de diversas formas diferentes, né? A gente pode pensar num viés só para quem é servidor ou para quem está se preparando para ser servidor ou para pessoas, né, como eu disse, que se relacionam com a administração, para a sociedade em geral, né, que tem curiosidade ou que se interessa em saber como que a administração funciona. Então, é uma disciplina muito dinâmica, né, assim, que dá para a gente conversar com os mais diversos públicos e sobre os mais diversos assuntos. Concordo plenamente. Quando nós falamos dessa estrutura dos três poderes, que eles caminham de forma harmônica, mais independente, e ali nós temos o judiciário, que é muito da nossa área também, o legislativo e o executivo. E aí, com esse recorte em relação ao poder executivo, e o que nós estamos percebendo desde a alteração que nós tivemos na lei e improbidade administrativa, que é o coração hoje da nossa live, para as pessoas que são mais leigas, assim, dê uma visão geral para a gente. Claro. O termo improbidade administrativa, para quem não está acostumado, né, pode parecer algo muito complexo, mas basicamente, quando a gente fala de improbidade administrativa, a gente está pensando em uma atuação, normalmente de um agente público, que pode atuar sozinho, ou vários agentes públicos, ou até mesmo, né, junto com particulares, contra a administração pública. E a administração pública aqui numa ideia mais ampla, em que a gente vai falar, né, contra a administração mesmo, né, os entes federativos, os órgãos públicos, mas também contra entidades que recebem recursos da administração pública, entidades que recebem ajuda da administração que não seja repasse, né, de verbas públicas, mas que recebem algum tipo de subsídio, algum tipo de benefício, que também podem sofrer atos. Então, pensando de forma muito ampla, é uma atuação contrária à administração. Se a administração ela sofre algum ato causado por aquele agente público, seja sozinho, seja com particulares, que levam ao enriquecimento ilícito daquele agente público, né? Então, ele teve alguma vantagem patrimonial indevida usando o cargo, a função que ele ocupa, né? O emprego público que ele ocupa. Se ele causa algum prejuízo aos cofres públicos, ao patrimônio público, ou ao patrimônio, né, daquelas entidades que recebem ajuda da administração. Ou às vezes ele nem ganha nada, ele nem tem nenhuma vantagem, ele não causou nenhum prejuízo ao erário, mas se a atuação dele fere princípios da administração pública, se enquadrando em alguns atos que a gente tem lá na lei de improbidade, esse ato é chamado de ato de improbidade administrativa. Está muito ligada à ideia de moralidade, né? A administração pública e todos aqueles que lidam com a administração, eles têm que atuar de forma moral, de forma ética, né? Com boa fé.
Então, se de alguma maneira eu atuo, né, nessas situações que estão previstas na lei de improbidade, a gente tem o que nós chamamos de improbidade administrativa. E aí, o que acontece com essa pessoa que pratica um ato de improbidade administrativa? Ela vai responder como ré numa ação de improbidade, né, administrativa, uma ação judicial que vai ser ajuizada para apurar o cometimento, né, daquele ilícito, para ver se aquele ato realmente se enquadra com o que nós chamamos de improbidade, e para ele receber sanções, para ele receber penalidades, que é o que a gente espera, né? Se alguém atua contra a administração pública, o que a sociedade espera é que aquela pessoa ela responda por esses atos, né? E aí a lei ela traz também quais são essas sanções que são aplicadas. Então, de forma muito geral, é isso. Eu pratico um ato contra a administração ou contra essas pessoas jurídicas que recebem ajuda da administração, cometi, então, um ato que é errado, um ato de improbidade administrativa, e vou responder por esse ato recebendo as sanções. Só que aí a lei de improbidade vai trazer todos os detalhes, todos os pontos importantes, né, com relação a tudo que gira em torno desse ato de improbidade. Basicamente é isso, de forma bem rápida e geral, mas é basicamente isso. É, e fica mais aquecido e fica mais próximo à realidade deles. Porque quando nós observamos o agente público, às vezes tem um rótulo, um senso comum na sociedade, fala assim, olha, a gente vai conseguir alguma vantagem ou de alguma forma aquela certidão, aquele documento, ao final ele vai sair. Então, da moralidade, da ética, da transparência, isso tem muita conexão com a minha área, que é uma área de compliance, e que as empresas hoje, principalmente as grandes organizações que ofertam ações ali na Bolsa de Valores, né, a SA, ela precisa cumprir. Então, quando ela está comunicando com esse agente público, quando uma empresa SA está comunicando com esse agente público, é muito importante que ela tenha, por exemplo, um código de conduta. Então, o que que é considerado agrado, o que que é considerado presente, até onde vai ferir esses princípios, não é? E ali a gente tem toda uma estrutura muito bem montada, uma base muito boa, mas que às vezes, na hora de chegar mesmo na operação, na hora de virar essa chave, causa algum ruído. Então, vamos pensar que essa empresa, esse setor privado, comunicando com o setor público, teve um desses indícios de causa de improbidade administrativa. Quais seriam as consequências? Para aquele que cumpriu, porque dentro do concurso público a gente tem uma estabilidade e tem um estágio probatório. Acho que é importante para as pessoas entenderem também essa linha invisível que a gente tem ali. Sim. Quando a gente pensa numa empresa, né, se relacionando com a administração pública, são dois os cuidados que eu acho que ela tem que ter. Primeiro, essa questão, né, da improbidade administrativa, que, né, como você disse, é o foco principal aqui da nossa live, que a gente vai falar um pouco mais, mas também é importante, e me veio à mente agora, eu acho que é importante a gente sempre ter isso no radar, né, dessas empresas que lidam com a administração, é que hoje a gente também tem uma outra lei, que é a lei anticorrupção, e a lei anticorrupção é justamente para trazer também consequências para pessoas jurídicas que lidam com a administração e que praticam algum ato que pode ser considerado corrupção. Então, é um cuidado duplo, né, que tem que ter ali, porque aquela empresa ela pode se enquadrar lá na lei anticorrupção e aí ela receberia, né, as sanções de lá, mas quando aquele ato ele não se enquadra lá na lei anticorrupção, entra aqui na improbidade administrativa. E é interessante que a lei de improbidade ela sofreu uma série de alterações em 2021. Na verdade, ela foi praticamente transformada em outubro de 2021. Ela sofreu diversas alterações, quase todos os dispositivos foram alterados. E aí, a nova lei de improbidade, que eu sempre costumo brincar, né? O número é o mesmo, mas de 2021 para cá a gente chama de nova lei de improbidade, porque mudou tudo, ou muita coisa. Ela passou a trazer, inclusive, previsões específicas quando uma das pessoas que estão respondendo por aquele ato de improbidade é a pessoa jurídica. Então, a gente tem lá a previsão, por exemplo, né, nas alterações, quando a gente vai analisar quem é que pode responder por um ato de improbidade, quem é que pode praticar um ato de improbidade, até 2021 a gente tinha o agente público e a gente tinha o particular, né, pessoa física que não se quadrava como agente público e que também poderia responder. Tinha uma divergência doutrinária gigantesca, uma grande discussão entre os autores de direito administrativo se a pessoa jurídica
que praticasse um ato de improbidade junto com aquele agente público, né, que é o exemplo que a gente está pensando aqui, se ela poderia ou não responder por improbidade administrativa. E aí, com essas alterações de 2021, acabou essa discussão. A gente tinha um autor, por exemplo, o José de Santos Carvalho Filho, que é um autor muito importante, né, de direito administrativo, que ele afirmava, que ele defendia que as pessoas jurídicas não poderiam ser réis em uma ação de improbidade. E hoje, com essas alterações de 2021, não temos mais dúvida com relação a isso. Tanto que uma das previsões que a gente tem lá na lei de improbidade administrativa depois dessas alterações é que, inclusive, o sócio, o administrador, outras pessoas ali, né, daquela empresa, daquela pessoa jurídica que supostamente tenham praticado um ato de improbidade, eles podem, inclusive, vir a responder diretamente por aquela atuação, quando se demonstrar, né, que aquela pessoa jurídica, que ele usou aquela pessoa jurídica para ter algum tipo de benefício próprio. Então, são duas as preocupações aqui, na lei de improbidade para essa empresa que lida com a administração. A própria pessoa jurídica, a própria empresa, que poderia responder como ré na ação de improbidade, né? Como a gente tem agora, claramente, né? Depois dessas alterações, mas inclusive aqueles empregados, né? Aqueles que atuam ali como sócios, cotistas, administradores daquela empresa que, caso fique provado que eles tiveram benefício direto naquela atuação, eles próprios pessoalmente podem responder. E são sanções que são graves se a gente for pensar numa atuação de uma empresa, são sanções que são consideradas, né? Não tenho dúvida que gerariam um impacto muito grande para uma empresa. Então, por exemplo, as sanções, né, que são as penalidades que podem ser aplicadas pelo juiz, né, lá na sentença da ação de improbidade, pensando na empresa, por exemplo, a gente tem a sanção em que aquela empresa ela pode ficar proibida de firmar contratos ou de receber benefícios da administração pública durante vários anos, dependendo, né, isso vai mudar a depender de qual foi o ato de improbidade que foi praticado, mas, por exemplo, se é um ato de improbidade administrativa que causou enriquecimento ilícito, que recebe as sanções maiores, ela pode ficar até 14 anos sem receber benefício, Nossa, sem firmar contratos, participar de licitação. Imagina, né, o nossa, impacto que isso traz. A sim, lei de improbidade, a lei ainda traz uma alteração, porque quando a gente pensa, né, nessa questão da proibição de listar, de receber benefícios da administração, muda, né, como eu disse, a depender do ato de improbidade, aí muda, né, esse tempo de proibição, mas é um tempo muito grande, né, se a gente for pensar. Então, é um impacto muito grande que pode ser causado para essa pessoa jurídica. Além das sanções pecuniárias, né, assim, que vai envolver recurso, que vai envolver dinheiro, envolveria, né, dinheiro dessa empresa, que também causaria um impacto, né, num caso, por exemplo, de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário. Além de ter que devolver aquilo que acrescentou ilicitamente ao patrimônio, ou além de ter que ressarcir, né, o prejuízo que foi causado aos cofres públicos, a gente tem a possibilidade também da aplicação de uma multa civil. Então, além de ter que devolver aquele valor, ainda tem que pagar uma multa em virtude daquela atuação. Então, são impactos econômicos mesmo, porque a gente sabe, né, minha família é toda da iniciativa privada, a gente sabe que é, né, um dos pontos que gera mais impacto, sem dúvida nenhuma, mais consequências para uma empresa. Então, é um cuidado, de fato, que tem que se tomar, além das consequências diretas, né, para aquele próprio agente que trabalhou, né, para o sócio, ou aquele que, se comprovado, né, que recebeu algum benefício, que aí ele também pode ter diversas sanções, como suspensão dos direitos políticos. Ele tem uma série de sanções também que podem ser aplicadas, além dessas outras todas, né, que a gente tem lá na lei. Então, é um cuidado grande, né, que tem que se ter. Quando a gente fala de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário, acho que é mais claro, num caso concreto, né, essa empresa perceber que aquela atuação, ela está, né, de alguma maneira ali, se enquadrando como uma conduta errada e que poderia gerar consequências, então a empresa consegue tomar um pouco mais de cuidado, né, com relação a isso. Mas a gente tem, né, como eu disse, os atos que causam prejuízo, que ferem princípios da administração, lá no artigo 11 da Lei 8429. E aí é uma situação, claro, nesse caso, nesse artigo, são aquelas condutas exatamente que estão previstas ali na lei de improbidade, é um rol taxativo, né, que a gente fala, que só se responderia naqueles casos, mas são vários os incisos e que talvez na prática, né, naquela situação dinâmica ali daquela relação, talvez não se perceba, né, tão claramente assim. Então, é um cuidado que tem que se ter. Eu acho que é importante conhecer a lei de improbidade administrativa, assim como a lei anticorrupção. Qualquer empresa que lida com a administração de qualquer maneira que seja recebendo um benefício, um incentivo fiscal,
ele já faz com que aquela pessoa jurídica ela esteja ali dentro. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, esse cuidado e esse conhecimento, né? A gente costuma dizer que hoje aquela diferença, né, do direito público e do direito privado, do setor público e do setor privado, hoje essa diferença ela não existe mais, né? A gente não coloca as coisas nas caixinhas, né? Então, constantemente, grandes empresas, estão lidando com a administração de alguma maneira, de maneira diversas. E aí tem que ter esse cuidado mesmo para garantir que, talvez por uma falta de conhecimento, né, por uma falta de cuidado, não acabe se enquadrando e sofrendo prejuízos, que são prejuízos graves, né, para uma empresa, para uma pessoa jurídica. Muito, e dependendo do abalo, uma empresa extremamente orgânica e saudável, ela pode vencer um momento de crise e fechar as portas, porque se a atividade fim dela, por exemplo, for justamente esses contratos com a administração pública e ela não conseguir dar esse passo durante X tempo, não é? Ali ela não consegue solvência e aí tem o desastre que a gente menos quer na nossa área é que as empresas fechem as portas. Então, ficar atento em relação à legislação que está em vigor. Eu gostei quando você trata também de um resgate que nós temos histórico no nosso país, que foi a Operação Lava Jato, que depois ela trouxe alguns desdobramentos nessa reta final, e aí é muito pontual a gente entrar nesse tema, mas como ela foi também esse divisor de águas, quando a gente fala, olha, fica alerta, não é tão fácil assim, não. Olha, fica atento. Então, essa cultura, eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre, distanciar dessa contramão, quando nós achamos que de alguma forma tudo é permissível, vai ter um jeitinho brasileiro e ali você vai conseguir burlar uma licitação de um edital, sabe? Ou algum documento que é um documento robusto, que é essa transparência, essa integralidade, igual você citou bem, essa moralidade, ao lidar com a administração pública, que ela fica em evidência. E se esse agente público, aí nós vimos as consequências das empresas, mas se esse agente público já passou ali o estágio probatório, e ele está instável em relação ao plano de carreira dele, e ele comete um ato desse danoso, né, de enriquecimento, por exemplo, sem causa. Ali, quais seriam as consequências, até onde essa atividade dele vira um cargo vitalício ou não, ele perde o vínculo. A lei de improbidade, ela considera, né, como um dos atores principais do ato de improbidade o agente público, né, tanto que para que o ato seja considerado improbidade tem que ter o agente público junto. Aquela empresa, né, aquela empresa particular, ela tem que estar atuando, né, ali junto com o agente público, e ela traz consequências, todas essas consequências que eu citei, que também podem ser aplicadas para a empresa, também podem ser aplicadas para o agente público, né? Então, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a multa civil, e aí, dentre essas, a gente tem a perda da função pública. O agente público, independentemente, ele pode ter um cargo público vitalício, né? Porque são dois cargos diferentes quando a gente pensa na segurança do servidor, né? A gente tem o servidor público, que ocupa um cargo público efetivo, que aí ele tem a possibilidade da estabilidade, né? Eu, por exemplo, né, como servidora da Assembleia Legislativa de Minas, eu ocupo um cargo efetivo, eu tenho estabilidade. Eu posso perder o cargo em algumas situações. E a gente tem o cargo que tem a maior segurança, né, no serviço público, que é o cargo público vitalício, né, que você citou, que é aquele que só perde o cargo em uma situação, são pessoas carreiras muito específicas, né, previstas na Constituição, né, como os magistrados, os membros do Ministério Público, os membros dos tribunais de contas que têm esse cargo vitalício, e mesmo esse cargo, que é um cargo vitalício, que é a maior segurança que alguém poderia ter no serviço público, não existe dúvida. Se ele pratica um ato de improbidade, ele pode perder o cargo dele em virtude do ato de improbidade que causa enriquecimento ou que causa prejuízo ao erário. Então, o agente público sofre consequências também muito sérias, né, perdendo o cargo, o que obviamente, né, para quem ocupa o serviço público, para quem, né, se preparou e lutou para um concurso público e está ali naquele cargo, é também uma consequência muito séria. Né? Então, muita gente acha, né, que não dá em nada, vai dar em Isso. pizza, É, não, o corporativo vai fazer com que nada aconteça. Eu acho que hoje não é muito assim, não, sabe? Você citou a questão da Lava Jato, né? E a Lava Jato, a gente conheceu muito, né? Todas as ações penais que envolviam
aquelas situações, mas a gente também teve, né, várias ações de improbidade administrativa, inclusive, né, contra várias pessoas, vários familiares, né, das pessoas que estavam ali sendo investigadas, que responderam também nos atos de improbidade. Não acho que só a Lava Jato, né, mas a gente vem de uma fase para cá, de um tempo para cá, a sociedade vem buscando mais, né, consequências para quem pratica atos contra a administração, porque se a gente for pensar, os atos contra a administração são contra a sociedade, né? É o nosso dinheiro, Isso, é o é nosso, isso. É né? sobre isso. É. Então, eu acho que hoje a sociedade cobra mais. Então, existe mais essa ideia, né? Claro que a gente sabe que, infelizmente, nada é perfeito, como a gente. Como eu sempre brinco, né, nas minhas aulas de direito administrativo. A gente tem o direito administrativo no fantástico mundo do direito administrativo e a gente tem a prática. Mas a prática hoje vem buscando cada vez mais, a gente vem vendo cada vez mais nessas consequências, e que bom, né? Eu acho que a gente tem que ter mesmo, né, essa atuação de controle da própria sociedade contra aqueles que praticam atos contra a administração. Então, hoje é sem dúvida nenhuma um ponto muito importante, né, com relação à administração como um todo, ao Estado como um todo e à relação nossa sociedade com o Estado, né? Sensacional. E o que não pode faltar nas suas considerações finais, o que que não pode faltar nos estudos dos seus pupilos, os meus, eu recomendo muito seguir seu perfil. Vai estar na legenda da nossa gravação, professora Flávia Campos, sempre incansável em relação aos conteúdos, mas o que que não pode faltar ali de livro de cabeceira para eles? Com relação à improbidade, né, administrativa, eu gosto muito de um autor, que é o Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira é um colega nosso, né, foi professor, é professor aqui do curso que eu dou aula, né, que é o Supremo aqui em BH. Ele é procurador, né, do município do Rio de Janeiro, e ele tem um livro. O livro dele, Direito Administrativo, é sempre o livro que eu cito, que eu indico para todos os meus alunos, sempre é o primeiro livro na lista, né, de indicações quando o aluno meu está buscando uma doutrina de direito administrativo. Ele tem um curso de direito administrativo, né, que é um livro muito bom, sempre atualizado, e ele tem também livro de improbidade administrativa. Ele tem um livro específico de improbidade, então todo mundo, né, que se interessa por improbidade administrativa, existe esse livro dele em que ele trabalha, inclusive com todas essas alterações de 2021 para cá, como eu disse, a lei ela foi praticamente transformada. Eu, particularmente, não gosto de algumas alterações da lei, mas, infelizmente, né, não tenho o que fazer. Então, eu indico, né, e principalmente para quem, né, se interessa pelo tema, para quem está estudando o direito administrativo e a improbidade, tomar cuidado com todas essas alterações que a gente teve na Lei 8429, de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Vários dispositivos estão no STF, né, para serem julgados, porque vários dispositivos pode ser que tenham alguma inconstitucionalidade. Então, a gente tem uma DI que já tem uma medida cautelar, mas que está, né, aguardando a decisão do plenário. Então, é isso, é acompanhar todas essas mudanças. Acho que a gente ainda vai ter muita discussão com relação a essa lei, com relação a vários dispositivos que vêm sendo, né, considerados, ou que a gente espera, né, que sejam considerados inconstitucionais pelo STF. Então, é essa atualização mesmo, é aquele negócio que de um dia para o outro a gente tem que acompanhar, a gente tem que buscar o que mudou, e a gente tem, né, temas extremamente importantes dentro dessa lei, então é importante tomar esse cuidado. Sensacional. Eu estou te aplaudindo, eu tenho certeza que, assim como eu fiquei encantada, que meus olhos ficam brilhando. É muito conteúdo, seu raciocínio célere dos artigos. É muito rápido, né? É muito talentosa, é muito Até parece. eficiente, porque sabe muito sobre o tema. Eu te agradeço imensamente. Eu sou muito abençoada, de verdade, de ter oportunidade de convivência. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é muito justinha de somar com o Business Talks, que é um projeto social do Instituto IBC que faz o meu coração pulsar mais forte. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu gostei demais de participar, de encontrar com você, né, ainda que virtualmente, mas a gente vai se encontrar também Vamos, presencial para tomar um café, bater papo, fofocar. Mas vamos. eu fico muito feliz de participar, né? É um tema muito importante. Eu sei que para o seu público esse tema é muito importante. Quando vocês me convidaram, não tive nem dúvida, assim, eu nem parei para pensar em outro tema, porque eu sabia que esse seria, sem dúvida nenhuma, importante. Muito.
muito importante.